Pai querido, nós vamos agora abrir a Tua Palavra. Que o Senhor abra o nosso coração para que a gente possa entender a mensagem que Tu tens para nós. Fala ao nosso coração, Pai, aonde quer que estejamos nesta hora. Nós te pedimos por amor de Jesus. Amém. Eu tinha um assunto pronto para hoje, eu vou deixar para o próximo sábado esse assunto. Essa madrugada, eu estava conversando com o João aqui antes de começar, eu tive que lutar com Deus mesmo. Né? E quando a luta terminou, veio na minha mente que eu deveria falar para vocês hoje sobre o medo. O medo está praticamente em todos os lares. É incrível. A gente mora num prédio há mais de 30 anos. Somos amigos de todos do prédio. Muitos frequentam a nossa casa, inclusive, estudando a Bíblia, ou já frequentaram também, estudando a Bíblia com a gente. Mas hoje, se você vai descendo, e eu moro no último andar, vou descendo, paro no andar, alguém está na porta, não entra, por medo de se contaminar. Na hora de subir, a mesma coisa, olha, o senhor pode subir. Não, você está na frente, vai primeiro, eu espero. As pessoas estão apavoradas. Como é que esse medo surgiu no mundo? No mundo não, no universo. Porque Deus, quando criou as suas criaturas, não havia esse problema de medo. Tudo tranquilo, tudo sereno. Quando você lê a Bíblia, você vê que o homem ao ser criado, a mulher, depois, tudo era muito bom. Mas como é que o medo surgiu? Vamos ler Gênesis capítulo 3, verso 10, por favor. Diz assim: E ele respondeu, Adão, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha onde o medo surgiu aqui na terra. Logo após o pecado, surge o medo. Que coisa tremenda, não é? Pecado, o medo. Quando nós estamos próximos de Deus, a gente sabe que há anjos de Deus em nosso derredor. E que tudo que nos ocorrer é permitido por Ele. E Ele só vai permitir o que é bom para a gente. Mesmo quando aparentemente alguma coisa é ruim e a gente se desespera, Deus permitiu aquilo para o nosso próprio bem. Sempre. Durante a minha vida eu tenho observado isso muitas vezes. E quando eu passo as provações, passei provações longas, 4, 5 anos, no final eu vejo que se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria exatamente o que Ele fez comigo. Aquela provação longa. Ao você ler a Bíblia, você percebe que há pessoas que oraram 23 anos, como José, para receber uma bênção, de abraçar o pai de volta, mas aconteceu isso na hora certa, quando os irmãos dele estavam preparados, haviam modificado o seu caráter, quando José havia perdoado totalmente os seus irmãos, quando tudo seria bom. Mas, queridos, se nós nos aproximamos de Deus, não precisamos ficar desesperados. Muitas vezes a gente tem incertezas, tem problemas,
tem dificuldades, nossos planos, eles não acontecem como nós programamos. Muitas vezes nos desesperamos, não é? E eu resolvi mostrar para vocês algumas histórias da Bíblia, não nada que eu vivi, mas para a gente se lembrar como é que Deus agiu no passado e Ele vai agir no presente. E eu fiquei me lembrando essa madrugada em Israel, cativo, com medo de tudo e de todos, escravos. O escravo vive apavorado porque ele pode morrer a qualquer momento, pode ser surrado a qualquer momento, não tem direitos. E aí Deus consegue tirá-los e leva eles para onde? Para a terra prometida? Não. 40 anos no deserto. Vocês têm ideia do que é um deserto? Eu percorri o mesmo caminho que Israel percorreu 2 vezes na minha vida. Só que eu percorri dentro de um ônibus com ar-condicionado no alto grau, tranquilo. Só que de vez em quando a gente parava para ver o lugar onde atravessaram o mar, ver as águas de Mara. Eu me lembro bem que nas águas de Mara a gente ficou uma meia hora fora do carro. Eu era bem mais jovem, mas queridos, parecia que a gente ia morrer derretendo 55 graus centígrados. A gente, ao sair do carro, tinha bebido 1 litro de água e quando voltou teve que beber mais 1 litro, completamente desidratado. E Deus levou aquele povo para o deserto. Por quê? Para o povo aprender a confiar em Deus. E quando nós confiamos em Deus, a gente repousa nas mãos dele e o medo desaparece. Deus, na pessoa de Cristo, trouxe uma nuvem sobre toda a nação de Israel. De dia, o sol não molestava. Eu até acho que era como um ar-condicionado de hoje, uma temperatura agradável, porque na presença de Cristo tudo é agradável, e aquela nuvem era Cristo. E de noite, eu dormi no deserto, e eu me levantei 1h da manhã para subir o Sinai, porque o Sinai, se você subir de dia, você morre, derrete. Então você tem que subir de madrugada, ver o sol nascer e descer rapidamente. Vocês não imaginam o frio que é o deserto. E o que acontecia à noite com o povo de Israel? Coluna de fogo de um lado e do outro, aquecendo, ar-condicionado de novo. 40 anos aquele povo vendo que sob a proteção de Deus não tem que temer nada. Não faltou comida para eles, não faltou água no deserto. Queridos, quando nós olhamos a história de Israel, a gente precisa aprender que o que nós estamos precisando é de nos aproximarmos mais do Senhor, é desenvolvermos mais uma companhia com Ele. E Deus testou e provou o povo de Israel. Quando eles chegam diante do Mar Vermelho, eles descobrem que o exército de Faraó vem em perseguição a eles para levá-los como escravos de novo. Só que eles estão num local em que de um lado é montanha, do outro lado é montanha, não tem como atravessar, à frente o mar e nas costas o exército. Só que
Deus faz uma cortina escura, os egípcios não enxergam nada. Aquela cortina é luz para o povo de Israel e é escuridão para os perseguidores. E você, quando abre a Bíblia, você vê que Moisés é pressionado pelo povo. Eles chegam para Moisés e dizem: você trouxe a gente aqui para morrer nesse deserto? E Moisés clama a Deus. E Deus olha para Moisés e diz: Moisés, o que você está esperando, Moisés? Marche. Ele poderia dizer: mas Senhor, marchar para onde? Para trás não dá, para o lado não dá, e para frente é o mar, Senhor. Mas Moisés não teve dúvida, ele sabia que o Senhor não falha. E ele bota Israel para marchar, o mar se abre, Israel passa. Em seguida, o maior exército do mundo, o mais poderoso exército do mundo, que era o exército egípcio, caminha pelas águas secas e todo o exército egípcio é derrotado. Queridos, nada que nós tenhamos de dificuldade e problema é problema ou dificuldade para Deus. Nós não temos que temer nada. Você está num momento agora que muitas empresas faliram, muitos perderam o emprego. Nós não temos que temer nada. Nós só precisamos confiar em Deus, lutar com Ele e confiar nele, e caminhar com Ele todos os momentos da nossa vida. Tudo que você tem, todo problema que você está enfrentando, é do conhecimento de Deus. Nada escapa à sua presença. Ele conhece o fim do princípio e o princípio do fim. Por isso, queridos, o grande problema não é o medo, é nós não abandonarmos o pecado que trouxe o medo para esse mundo e nos aproximarmos de Deus, caminhar com Ele, conviver com Ele. Há uma outra história da Bíblia que eu queria relembrar com vocês. Os discípulos atravessando o mar da Galileia, uma tempestade. A princípio eles não se preocuparam com a tempestade, porque eles eram marinheiros, sabiam lidar com a tempestade. Só que estava entrando mais água no barco do que eles estavam conseguindo botar para fora. Isso significava que a qualquer momento eles iam para o fundo do mar, no meio daquela tremenda tempestade, não é? E agora, desesperados, eles começam a clamar a Deus. E quando eles clamam a Deus, o que é que eles veem? Um relâmpago, eles veem um fantasma vindo em direção a eles. Deus achou pouco permitir aquela tempestade na vida deles, aquele problemaço que ia tirar a vida deles, e ainda manda um fantasma para apavorar mais eles ainda. É assim que a gente enxerga, queridos. Só que aquele fantasma era o próprio Jesus. Muitas vezes você se desespera, você se apavora quando Jesus está vindo em sua direção para acalmar as suas tempestades, para tranquilizar a sua vida, para derramar aquilo que só Ele tem, paz, na sua vida, na vida de sua família. Nessa história que acabamos de falar, a gente vê de maneira clara
que a presença de Cristo faz toda a diferença na vida dos discípulos. Queridos, se você permitir que Jesus faça parte de sua vida, vai fazer toda a diferença na sua vida também. Você só precisa permitir que Ele opere na sua vida, que Ele esteja presente na sua vida, que Ele seja o seu companheiro nas madrugadas, nas manhãs, durante o dia, durante a noite, que você esteja sempre ao lado dele. Isso é cristianismo, queridos. É Cristo ao seu lado sempre, em cada momento da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que 90% de todas as suas preocupações, de todas as suas angústias, de todo o seu desespero, nunca vai acontecer? Nunca vai acontecer. Você se preocupar, você se desesperar, você perder a noite, perder o sono, se agarrar a coisas erradas, não vai te levar para lugar nenhum. Eu recebi uma ligação ontem à noite de uma pessoa desesperada, totalmente desesperada, está com sérios problemas com os filhos, e no desespero, meus filhos é tudo que eu tenho, e eu pude trabalhar exatamente em cima disso. Este é o problema. Meus filhos é tudo que eu tenho. Os filhos estão sendo o primeiro da sua vida. Os filhos são importantes? São. Eu tenho 3 filhos, 6 netos. Eles são fundamentais na minha vida. Mas, queridos, em primeiro lugar tem que estar Deus. E quando Deus está em primeiro lugar, Ele pode nos orientar e nos dirigir com respeito aos nossos filhos. E eu mostrei a este senhor que não adianta você se desesperar com filhos adultos. Você já fez o que pôde por eles. Agora você tem que orar por eles. É só isso que você tem que fazer. E confiar que Deus vai estar no comando da vida deles. Vai estar dirigindo os passos deles. Não é? Querido, se você tem medo de alguma coisa, se você está angustiado em alguma coisa, experimente confiar em Deus. Há um verso da Bíblia que tocou muito meu coração todo o tempo. Eu quero ler com vocês 1 Pedro. O som tá bom? 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Esse texto é fantástico. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que é toda ansiedade? É toda. Você não pode ficar com ansiedade nenhuma, com medo nenhum. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, todo o vosso medo. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Qual é o benefício de você ser cristão, queridos? Qual é o benefício? O benefício de ser cristão é ter a companhia de Cristo todo o tempo. E quem está na companhia de Cristo não tem medo, não se angustia, não se desespera, fica tranquilo. Por quê? Porque o seu futuro está nas mãos dele. A gente fica brigando pelos anos que vamos viver aqui. Eu sempre digo, 100 anos que vamos viver aqui. Nós temos a eternidade, querido. Você tem ideia do que é isso? Santo Agostinho, ele dizia o seguinte: a eternidade é como uma bola de aço do tamanho da terra,
E um bem-te-vi dá uma bicada nesse aço, uma bicada a cada 1000 anos. Quando o bem-te-vi estragar toda a esfera da terra, está começando a eternidade. Dá para imaginar? É isso que está preocupando Deus. Deus quer você com Ele eternamente. É aquele pai desesperado que fica atrás do filho o tempo todo. Você não precisa correr atrás de Deus, Ele está na porta do seu coração. Você não precisa ter medo. Há um outro texto da Bíblia que eu gosto muito, e eu quero ler para vocês Filipenses capítulo 4. Nessa hora difícil que todo mundo está vivendo, cada um com o seu problema, é bom a palavra de Deus para nos alimentar. Versículos 6 e 7. Não andeis ansioso por coisa alguma. O que é coisa alguma? Hein? É coisa alguma. Nem pelo filho, nem pela pandemia, nem pelo emprego, nem pela empresa. Não andeis ansioso de coisa alguma. Esse texto, queridos, foi quem me levantou quando eu perdi os bens todos desse mundo. Tive que recomeçar minha vida do zero. Foi esse texto aqui. Não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Este é o ponto. Todos os nossos pedidos, todas as nossas dificuldades precisam ser conhecidas de Deus, colocadas nas mãos do Senhor. Como? Pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração. Olha que coisa fantástica. A paz guardará todo o vosso coração. Essa paz que o mundo não tem, que o mundo não conhece. Mas, queridos, eu fui vendo na Bíblia e eu descobri alguns textos mais que eu quero ler com vocês. Em vez de eu estar falando, eu quero que a Bíblia conforte cada um no seu problema, nos seus medos. Salmos 46. Salmos 46, verso 1 a 7. Longo, não é? Mas é a palavra. Diz assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Em vez da gente estar procurando o melhor amigo, o político, Deus é o nosso refúgio. Deus sabe o melhor sempre. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem, os seios dos mares, nada nos abala. Por quê? Porque a nossa confiança está no Senhor. Ainda que as águas tumultuem, espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam, Deus está no meio de todos. Verso 5. Jamais será abalado, Deus ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, e Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja que fantástico. A palavra de Deus nos conforta. O que nós estamos precisando, queridos, é tomar mais tempo com Deus. À noite, pela madrugada e durante o dia também. Todo o tempo, com o coração voltado para Ele. E nessa mesma página, Salmo 50, verso 15, olha que coisa maravilhosa. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Quando você invocar a Deus no momento de angústia, o que acontece? Ele te livra. Não precisa se angustiar, querido.
Deus está com você. Vamos ter essa paz, vamos ter essa confiança, não é? Medo. Por que ter medo? Preocupação. Por que ter preocupação? Ah, pastor, estamos no meio de uma pandemia. Nós conhecemos a Bíblia. Piores pandemias virão daí para frente. Está tudo profetizado no Apocalipse. Não é? Incertezas, falências, emprego. Nós precisamos confiar nele, querido, repousar a vida nele. Jesus fará a diferença na sua vida. Não se preocupe com o dia de amanhã. O amanhã trará o seu próprio mal. Se você estiver com Jesus, nada tem a temer. A serva do Senhor diz: nada temos a temer quanto ao futuro, a não ser que nos esqueçamos a maneira como Deus nos guiou no passado, desejado de todas as nações. Nada temos a temer, nada. O medo é o afastamento de Deus. Adão se afastou, teve medo. Ao você se aproximar de Deus, você tem confiança, você tem tranquilidade, você tem certeza. Agora, é fundamental uma coisa, queridos: Ele tem que ser o comandante da sua vida. Ele não vai te obrigar. Desesperadamente, esse é o desejo de Deus: comandar a sua vida. Todos os passos seus nessa terra Ele quer comandar. E quando Ele voltar, Ele quer que você esteja com Ele para sempre. Nenhuma separação. A eternidade não terá medo, porque na eternidade não haverá pecado. É o pecado que trouxe o medo, queridos. E é Jesus quem tira o medo do seu coração. Eu queria orar agora com você, para que você pudesse permitir que Jesus seja o comandante da sua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra nos mostra que nós nada temos a temer. Nada. Queremos te pedir, Pai, que nos ajudes, a fim de que possamos fazer de Jesus o comandante de nossa vida, que Ele dirija cada passo nosso e que a gente possa caminhar com Ele até nos encontrar na eternidade para sempre ao seu lado. Que aqueles que estão vivendo medo, ansiedade, possam entender nesta manhã que precisam entregar o seu coração e permitir que o Senhor comande a sua vida. Temos que abandonar aquilo que é só destruição e nos apegarmos àquilo que é vida, que é Jesus. Dá-nos a graça de estar com Ele todos os momentos de nossa existência, Pai. Nós te pedimos que abençoes a escola sabatina que se segue, por amor de Jesus. Amém. Amém. Eu queria só lembrar a todos que amanhã à noite nós vamos ter um culto na Pituba 2. Eu vou mandar o convite para vocês e a explicação como você assistir de casa. Mas eu queria lhe ver pessoalmente. Eu vou estar lá. A partir de 6h30 eu já estou lá na igreja. 7 horas a gente começa. Mas eu queria lhe ver lá. A gente não vai se abraçar, mas a gente vai se ver próximo. Vamos começar a nos acostumar a voltar à igreja. Um bom sábado para todos e uma boa escola sabatina.